Na vida nunca se perde, sempre se aprende. E qual é a lição que a passagem do Felipe Coutinho deixa para o Vasco e principalmente para o seu torcedor? Mas não é só o Coutinho. O Vasco nos últimos anos, eu vou pegar um recorte aqui de 2010 a 2026, são 16 anos cometendo, na minha visão, alguns equívocos e alguns erros. E boa parte da nossa torcida ainda continua acreditando no canto da sereia. Eu acho que está na hora do Vasco corrigir rota, acho que está na hora do torcedor do Vasco começar a mudar um pouquinho o pensamento e a cabeça, e acho que o Vasco precisa, e aí agora eu estou falando da instituição, aprender com o episódio de Felipe Coutinho para não criar novos episódios, né? O Coutinho 2.0, 3.0, porque nós temos aí Douglas Luiz, nós temos uma possibilidade de um Bruno Guimarães, Richarlison, Matheus Cunha. Aí esses não são crias, mas falam muito que são vascaínos e tal, principalmente os dois primeiros. A gente tem aí o Peck, que saiu muito carinhado, longe de ter o tamanho do Coutinho, de outros jogadores. A gente tem essa ala de jogadores estrangeiros, tipo Medel, Guarim, Maxi Lopes, Payet, os brasileiros como Luiz Fabiano. Então o tema é importante. Queria já agradecer a vocês aí pela mensagem de carinho, por reconhecer meu trabalho. Li muitas mensagens bacanas sobre as minhas últimas análises do caso Coutinho. Eu queria virar a página. O Coutinho já é passado na nossa vida. A gente tem que olhar para frente, para o futuro. E o que a gente pode aprender com essa situação. Então peço que você assista o vídeo até o final, que eu prometo trazer boas reflexões pra gente. Roda a vinheta. Galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Futebolaço, Dieguinho na área, entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira, como sempre, com bastante informação. Esse vídeo aqui é um pouco diferente, é um vídeo de análise, tá? Para fazer a gente refletir. Peço, por favor, para você deixar o like no começo do vídeo, que ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. E, pô, vamos ajudar o nosso Clube do Coração e ajudar meu trabalho também, comprando produtos bem legais lá no site da Golcase, tá? A Golcase é nossa parceira aqui há mais de 3 anos e você pode adquirir produtos oficiais e licenciados do Vasco. Tem o QR Code passando na tela e o link aqui na descrição. Olha esses copos térmicos incríveis que você pode personalizar com o nome e número. Pô, Dieguinho, eu gosto de copo térmico, mas não tem um copinho maior não, tem um copão maior, meu parceiro. Tem esse aqui, ó, de 1 litro 120. Lembrando, galera, que não são apenas essas estampas aqui, são térmicos, tá? Mantém sua bebida gelada com gelo aqui 48 horas, se for quente aqui 6 horas. Essa aqui tem tampa aí, canudo, excelente pra galera que gosta de fazer seus squeezes na academia. Capinha de celular, Dieguinho? Tem, mano. Comprou uma, a segunda sai de graça. Compras acima de R$100, você usa o meu cupom GOVASCO, garante um desconto extra no carrinho. Compras acima de R$200, você parcela em 3 vezes sem juros. Garrafa, tem a Flip Pro de 750 ml, tem a Fresh nesse modelo aqui de 950 ml, tem nesse mesmo modelo aqui de 650 também. Pô, Diguinho, eu já comprei na Golcase, cara, produto do Vasco. Pô, mas tem NBA, tem NFL, tem Stranger Things, tem Naruto, tem DC, tem Marvel, tem Fórmula 1, tem muita coisa, cara. O que não falta é produto licenciado lá na Golcase. E o meu cupom funciona para todas as compras acima de R$100 lá no site. Belezinha? Eles lançaram uma linha pet também, tem peitoral para cachorro, tem coleira, tem mochila de viagem, tem mala, tem muita coisa, carregador de celular. O que não falta é produto legal na Golcase, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço. Não esqueça de usar o cupom GOVASCO para garantir o seu desconto aí e fortalecer de quebra o meu trabalho, beleza? Agora, galera, vamos aqui entrar na minha análise e eu acho que esse vídeo é bastante necessário. O canal vai completar em abril agora, dia 1º de abril, eu criei o canal Futebolaço com 2 amigos e a partir do dia 28 de agosto de 2019 ele virou Futebolaço Vasco, aí passou a ser só ser Vasco, né? Entre abril e o início de agosto ali era um canal plural que a gente falava de todos os clubes, né? E tinha outros amigos que gravavam comigo no canal. E aí, pois bem, eu tenho alguma experiência já, né? São quase 7 anos de canal e toda janela de transferências
sempre você vê pedidos de torcedores pedindo, perdão a redundância, para trazer estrelas mundiais em final de carreira. A gente teve o Cavani que foi pro Boca. Nossa, todo mundo queria o Cavani. A passagem do Cavani no Boca é péssima. Toda a janela de transferências, a torcida do Vasco quer estrelas mundiais em final de carreira que estão ficando livres no mercado, ou sonha em algum momento em repatriar ou um jogador que é cria do Vasco e está para final de carreira, ou algum jogador que teve uma passagem muito importante no Vasco já há alguns anos e algumas pessoas gostariam de ver esse jogador novamente vestindo a camisa do Vasco. Então aqui eu criei algumas categorias para mostrar para vocês que na maioria dos casos, na maioria tem casos bem-sucedidos, mas na maioria deles, essas histórias terminam com um final infeliz e com a balança mais negativa do que positiva. Eu vou fazer um recorte aqui de 2010 para frente, até porque é um período que eu, como torcedor, conheço melhor. A galera que é mais velha que eu vai lembrar de transações aí dos anos 90, do iniciozinho ali dos anos 2000, anos 80, mas eu quero pegar essa era mais moderna do futebol e o que eu consigo ajudar bastante com vocês aqui, com a minha opinião de algo que de fato eu vivi, tá bom? Então, eu vou fazer um recorte aqui pro ano de 2010. O primeiro jogador que é cria da base do Vasco e que tem uma carreira enorme, que era ídolo e a torcida queria muito o retorno dele, ficou magoada assim com a passagem dele ali no Flamengo, no Fluminense. É bem verdade que o Felipe, quando foi pro Flamengo, foi por falta de opção de uma certa forma. O Vasco tinha montado o time ali pro Carioca de 2013, Vasco Pet, Marcelinho Carioca, se eu não me engano, o Ramon tava voltando, alguma parada assim, e aí o Vasco na época falou que não comportava mais um jogador desse tamanho para folha salarial e para o que o Vasco já tinha de nome, e aí o Felipe acabou recebendo a proposta do Flamengo e foi, tá? A história da ida do Felipe pro Flamengo é essa, beleza? Depois ele jogou no Fluminense também e tal, Unimed com dinheiro, arrastando todo mundo que se destacava no Brasil, e ok. Passado isso, o Felipe foi pro mundo árabe, se eu não me engano, Al Saad, eu acho que é isso, perdão se eu errar o nome do clube dele, mas isso é o que menos importa. Ele estava lá pro mundo árabe, foi muito bem lá, e aí em 2010 o Felipe, eu lembro que isso foi notícia no Jornal Nacional, não sei se vocês lembram, o Jornal Nacional interrompeu ali o programa para dar uma notícia de esporte, falando que o Felipe, depois de não sei quantos anos, estava voltando ao clube de regatas Vasco da Gama. E a passagem do Felipe foi excelente com a camisa do Vasco. O 2010 dele ali tinha aquela expectativa, ficou muito a imagem do próprio Felipe jogando como meia no Flamengo e destruindo o Vasco na final do Carioca. Talvez como meia, não como lateral. Tenha sido, se demole, o melhor momento da carreira do Felipe como meia, apesar de ele ter jogado bola com bastante qualidade com a camisa do Vasco. E a passagem dele foi boa. 2010 ele deu uma claudicada um pedacinho, termina o ano bem. 2011 nem se fala. Ele é o armador do time ali. O Diego Souza era quase que um terceiro atacante, porque ele jogava como meia, mas era um cara mais de fazer gol do que propriamente armar jogada. O Felipe era o cérebro daquele time campeão da Copa do Brasil. Então a passagem dele foi espetacular. Em 2011, chega o Juninho Pernambucano. O Juninho fez uma leitura de que, cara, eu tô vindo não é com 32, com 30, não, eu tô vindo com 36. E vai ter uma pressão gigante nas minhas costas, porque, porra, eu sou o Juninho Pernambucano do Vasco e o Juninho do Lyon. Ainda rola aquele sentimento de, poxa, já pensou se o Juninho veio do Lyon pro Vasco e não vai pro mundo árabe ele ganhar mais uma graninha? Porque ele jogou muito, 2011, 2000, imagina se ele chega ainda antes, um pouco mais novo, de repente o Vasco poderia nesse período não só ter conquistado a Copa do Brasil, como ter ganho mais coisas, né? Mas enfim, foi a hora que ele quis voltar, mas o próprio Juninho, com medo de talvez não render a nível da expectativa, o que ele fez? Eu acho que tem um bom paralelo aqui entre ele e o Coutinho, e quando chegar a hora do Coutinho eu volto no Juninho. Ele falou, cara, quer saber? O jogador não tem essa obrigação não, tá? Mas ele teve essa sensibilidade dele com ele mesmo. Eu acho que naquele momento o Juninho tinha dúvidas do que ele podia entregar. E aí o que o Juninho fez? Ó, isso foi ele, tá? Ele, em posição dele, ó. Só quero voltar se for assim, salário mínimo, né? Porque salário mínimo era 500 e poucos reais. E aí, claro, também não vou jogar aqui por salário mínimo, né? É salário mínimo até a página 2, que é justo.
ó, vamos botar algumas metas nesse contrato, o meu salário é o mínimo, mas se o Vasco for campeão brasileiro, se a gente classificar para Libertadores, se a gente ganhar um título, se eu fizer gol, e aí tinha algumas bonificações no contrato que ele ia ganhando essas premiações. E show de bola, ficou bom para todo mundo. Quando chega em 2013, ele joga 11, 12, ele é rebaixado com o Vasco em 2013, e aí termina o ano, ele chega a fazer 1, 2 treinos na pré-temporada de 14, ele, cara, meu corpo não tá reagindo bem, quer saber? Vou largar, e largou. E não tem um ai pra falar da passagem do Juninho, só elogio, tá bom? Beleza. Aí a gente, ainda em 2013, e aqui a gente abre uma brecha, já eu vou aproveitar para falar dos jogadores campeões da Copa do Brasil em 2011, eu vou falar de todo mundo na sequência. A gente tem com o Fagner, em 2013, meio que uma abertura do retorno desses jogadores identificados com o Vasco, que não são crias do Vasco, não são estrelas internacionais, mas são jogadores que já tinham tido uma boa passagem com a camisa do Vasco e começam a retornar. O primeiro foi o Fagner, chegou com muita pompa, inclusive, não sei se vocês vão lembrar, foi feita uma enquete na época, ali quando termina a janela de transferências no meio do ano, e o Vasco foi considerado a melhor janela do Brasil no meio do ano. Veio o Fagner, veio o Guianzu, o Vasco trouxe de volta Fagner, Guianzu, cara, me fugiu os nomes aqui agora, mas eu lembro que rolou esse papo, de que o Vasco fez a melhor janela ali do Brasil em 2013, no meio do ano. O Guianzu joga pouquíssimo e estoura o joelho, ele vai voltar já lá nas rodadas derradeiras ali, e acaba ficando pro outro ano, é campeão carioca e tal, até acaba tendo uma passagem ok, mas um pouco até aquém do que se imaginava, mas não por culpa dele, teve uma lesão no joelho, mas acho que a passagem do Guianzu foi boa. Mas voltando na galera dos campeões da Copa do Brasil, a passagem do Fagner foi péssima no Vasco, ele até vai pro Corinthians depois e aí retoma o bom futebol, mas no Vasco a passagem dele não foi boa. Nós tivemos um pouco mais à frente o retorno do Ramon, lateral esquerdo, que antes ainda passou no Flamengo, chegou ao Vasco pedindo desculpa, porque foi pro Flamengo, ainda falou besteira quando teve por lá. O Ramon vinha tendo uma passagem excelente com a camisa do Vasco, o 2017 dele é muito bom, só que infelizmente uma fatalidade, ele tem uma lesão gravíssima em 2018, estoura todos os ligamentos do joelho e nunca mais conseguiu sequer ali voltar a jogar bola e teve que aposentar. Então acho que a passagem do Ramon, o retorno foi boa. Ela acabou triste por uma fatalidade. Isso aí não é culpa do atleta, é inerente ao esporte, pode acontecer com cada um. Mas a passagem do Ramon eu acho que foi boa, prejudicada no final por uma lesão. O Anderson Martins também teve um retorno bom ao Vasco, e o Anderson Martins tem uma carreira meio curiosa, né? Parece que ele só joga bem no Vasco, né? Depois foi pro São Paulo, Corinthians e nada. Só que ele veio com um salário altíssimo, era ano de eleição no Vasco e tal, o Vasco montou até um time com a folha salarial mais alta e acabou no final do ano com um caminhão de salário atrasado, e todo mundo botando o Vasco na justiça e saindo de graça. O Nenê foi embora no Carioca de 18 por isso, o Anderson Martins já no final do ano foi embora por isso, o Luiz Fabiano, que é um outro que eu vou abrir um capítulo para falar das estrelas daqui a pouco, veio também e ficava mais no DM do que em campo e foi embora também, mas foram jogadores que conseguiram botar o Vasco de volta a uma Libertadores, tá? Mas aí o Anderson Martins saiu xingado daqui de mercenário, e eu acho que ele não foi mercenário nada, tá? O Vasco estava com o salário atrasado, não conseguia pagar, ele fez certo. Foi para um clube que ia pagar o salário dele em dia em condições melhores. Mas acabou com esse clima meio ruim. O Bernardo, que era o xodozinho da torcida do Vasco, voltou por 2 oportunidades e a passagem dele, ambas foram bem ruins. A terceira ele praticamente nem joga, a segunda ele até tentou assumir algum protagonismo ali no Carioca, fez uns gols e tal, mas isso não se sustentou por muito tempo e acabou indo. Também foi uma passagem muito decepcionante. O Éder Luiz eu não lembro agora se ele saiu e voltou, eu lembro que ele teve uma lesão grave no joelho e o final dele no Vasco ali não foi muito legal não, mas eu não lembro se ele saiu e voltou, tá bom? Agora eu quero abrir a ala dos crias, né, jogadores que vieram ali da base do Vasco. O primeiro a voltar, se faltou alguém, vocês me avisam, eu tô falando de 2010 pra frente, foi o Rômulo. O Rômulo veio jogar naquele time ridículo do Vasco da Série B de 21, que caiu e não subiu. O Rômulo mal conseguia ficar em campo, cheio de problemas no joelho, tinha passado no Flamengo antes também, e tem gente que talvez nem lembra que o Rômulo vestiu a camisa do Vasco.
Foi a primeira passagem frustrante de um jogador cria da base, campeão da Copa do Brasil, jogou na seleção brasileira, anos de Europa, não no patamar, né, de outros jogadores, mas acabou voltando e passagem dele foi uma negação. E aí vem o Alex Teixeira, que pra mim foi o que melhor conduziu toda a situação dele do começo ao final. O Alex Teixeira, você pode criticar que a passagem dele esportivamente te decepcionou, que você imaginava que ele ia render mais. Eu achava que ele ia render mais. Inclusive o Palmeiras queria a contratação dele. A gente achava que o Alex Teixeira ia voltar e ia deitar no futebol brasileiro. Pela visão que se tinha dele quando saiu do Brasil, pelo que ele jogou no Shakhtar. E ele foi para a China por opção pessoal. Ele abriu mão de jogar na Premier League, porque tinha o Chelsea interessado, o Liverpool, mas ele preferiu ficar milionário. Ele ia ganhar dinheiro lá, mas nem se comparava com o que ele ia ganhar na China. E tá tudo bem, opção de carreira, ele vai terminar a carreira dele agora e vai estar com a vida dele muito bem resolvida, e que bom. Ele foi muito feliz com a escolha dele. E aí ele passou muitos anos na China. E aí tinha aquela questão de, ele voava na Europa no Shakhtar, tinha clube grande querendo ele, chegou a fazer gol no Real Madrid em Champions e tal, e foi pra China ali por opção. O Hulk mesmo fez esse movimento. E depois já voltou ao Brasil e arrebentou. E aí o Teixeira ainda faz um pedágio na Turquia, o Souza estava jogando no Besiktas e faz um lobby pela contratação dele, e a passagem dele já na Turquia não é boa. E aí eu acho que isso abriu um sinal de alerta pro Teixeira, cara. Eu era um cara que dependia muito da força física, por mais talento que eu tenha. Mas eu já não tenho mais essa força, essa explosão. E quando um jogador que é... O Paulo Henrique é um exemplo, o Éder Luiz é outro. Esses jogadores, se você tirar a força e a velocidade deles, sobra pouca coisa, tá? Eu não acho que o Alex Teixeira seja desprovido de qualidade. Eu acho até que o Alex tem mais recurso técnico do que esses dois que eu citei. Mas ele já não fica aquele cara desequilibrante. E aí eu acho que o Alex falou, cara, quer saber? Eu quero voltar, financeiramente eu tô resolvido, mas eu também tenho dúvida se eu vou conseguir entregar aquilo que a galera tá esperando de mim. E ele fez algo similar ao Juninho, não um salário mínimo. Até porque salário mínimo foi muito bizarro da parte do Juninho. Eu acho que ele exagerou até. E também tem uma questão de inflação, né? Os valores de 2010, 2011, quando o Juninho voltou, é um, em 2022 são outros completamente diferentes, né? A gente tem que fazer esse contexto aqui também. E eu posso falar assim com muita tranquilidade, porque eu tenho bastidores da negociação. Eu cheguei ao ponto de mandar mensagem pro Carlos Brasil, falar, Brasil, tive uma conversa com o Teixeira aqui, cara, ele tá querendo voltar, não sou ninguém na fila do pão, mas, não sei se vocês já estão conversando, mas liga pra ele aí que, aparentemente, vai ser uma negociação fácil. Ele não quer nem saber de dinheiro. O que o clube topar, ele faz. O Brasil me deu uma entrevista depois no Futebolaço Podcast. Não vou pegar aqui e ficar mostrando print de conversa privada, mas, se alguém duvidar, eu tenho as conversas, tanto com o Teixeira aqui. Foi até um dia que eu fui pra uma coletiva no CT do Léo Matos. Passei até um episódio que não vale a pena falar publicamente aqui com violência ali próximo ao CT do Vasco. E eu indo embora do CT, foi até meio engraçado, porque o dia começou merda pelo susto que eu tomei e acabou bem legal. Eu saí do CT e cheguei em casa falando com o Teixeira por telefone. E aí ele falou, cara, quero voltar e tal, não fala pra ninguém e tal. É uma conversa em off aqui, mas, tô querendo voltar, tomei a decisão e tomara que dê certo. E aí acabou que 2 dias depois o Pedrosa deu essa notícia com exclusividade, eu já tinha preferido não dar em respeito a uma relação ali que foi o próprio atleta que me passou. E o Brasil confirma, lá no Futebolaço Podcast, isso aí tá público, sabe como foi a negociação do Alex Teixeira com o Vasco? Quando o Vasco entra em contato, ele fala, a situação é a seguinte, eu quero voltar e vocês paguem aí o que vocês acham que pode pagar e é isso. É só isso. Beleza? Não teve negociação. O próprio Brasil ficou meio assim, como assim e tal. O Alex, a gente tem que entender o momento que o cara chega e quando ele sai. Quando ele vem como status de grande estrela. Não teve uma apresentação no nível do Coutinho, mas teve a apresentação sim antes do jogo, teve o anúncio oficial com muita pompa nas redes sociais do Vasco, tá? Então não foi a nível Coutinho, mas foi uns 2 degrauzinhos abaixo, tá? Maior até do que o retorno do Felipe, se pá até do Juninho Pernambucano. O Juninho Pernambucano saiu dentro do treino ali em São Januário, acho que não. Acho que o Juninho Pernambucano teve uma apresentação maior. Mas enfim, foi essa a situação. O Teixeira vem em 22
ele é bem importante, ele joga muito abaixo do que se esperava, mas nos momentos chaves daquela Série B, se não é ele, o Vasco não sobe. É dele os 2 gols da virada contra o Operário lá em Ponta Grossa, é dele o pênalti que faz o Raniel bater o pênalti lá na arena lá na Ilha do Retiro e praticamente garantiu o Vasco ali na Série A. Se o Vasco perde aquele jogo pro Sport, já era, irmão, a gente tinha dançado. É aquele jogo que deixa a gente vivo lá pra Batalha de Itu na última rodada. Então ele foi abaixo da expectativa, mas foi muito importante. E aí, o mesmo papo que rolou com o Coutinho, rolou com o Teixeira. Pô, o cara tá fora um tempão, jogou na China e tal. Dá uma pré-temporada pro Teixeira que eu acho que ele vai. Ele até muda de posição, deixa de jogar de ponta esquerda, vem jogar de 10. Tem bons momentos, nunca foi assim uma coisa trágica, um 0 à esquerda no Vasco, mas continuou longe das expectativas. Foi pro banco e você nunca viu o Alex Teixeira criar caso, brigar com o clube, arrumar caso. Não, cara, ele foi titular, ele foi reserva, ele topou salário baixo, ele fez essa exigência do salário ser baixo, foi mandado embora depois quando o contrato acabou e não saiu reclamando do clube nada. Depois, quando o Coutinho volta, o Coutinho pede a recontratação do Alex e o retorno do Souza, o Vasco topa ali, faz a negociação, ele vem, volta para ganhar um salário ainda mais baixo, e na dele, de boa, tranquilo, chegou, depois foi mandado embora de novo, rescindiu com o Vasco lá, não saiu reclamando e ficou na dele, cara. Foi criticado, foi xingado, falaram um monte de besteira e ele levou tudo de boa. Então, com relação ao episódio do Alex Teixeira, eu não tenho um ai para falar dele, só gratidão. É frustrante a passagem dele com relação à expectativa que se tinha? Sim, mas ele foi correto e íntegro com o Vasco do começo até o final. Beleza? Agora eu chego na passagem o Souza foi essa questão junto aí com o Coutinho, né? Era um jogador que já tinha prometido várias vezes voltar antes, vou voltar e nunca voltou. Quando voltou já foi bem no final de carreira com um problema ali no joelho e a coisa não deu. Mas também veio com um salário baixo e tal. Beleza, aí chega o episódio Coutinho e a gente abre, a gente faz o link para depois começar a falar das estrelas. O Felipe Coutinho teve uma grande festa, uma grande recepção e foi criada uma expectativa muito grande por parte da torcida dele, pelo seu retorno e por um desempenho enorme. E aqui eu começo a dividir responsabilidade com relação à expectativa entre a gente, torcida, e ele, Felipe Coutinho. O que o Juninho e o Alex Teixeira fizeram, faltou uma meia-culpa do Coutinho, do tipo, cara, eu quero muito voltar, eu preciso voltar, porque o Coutinho acho que ele estava precisando de carinho, e ele teve muito isso no Vasco. Só que eu acho que esse é o início do que vai culminar num problema de saúde mental agora em 2026, que a galera acha que o Vasco não é o início do problema. Eu acho que o Vasco é só o estopim, que fala mais sobre ele e a saúde dele do que do Vasco e da torcida do Vasco. O Felipe Coutinho vive um hiato muito grande de expectativa e realidade. Ele bate o ápice no Liverpool, na transferência para o Barcelona. A passagem dele no Barcelona já é frustrante. Era, não sei se ainda é, a maior compra da história do Barcelona. E era a segunda maior do mundo. A maior era do Neymar, dele era a segunda. E não consegue entregar no nível que se espera. Longe de ter sido um inútil, um zero. Não, ele conseguiu entregar alguma coisa ao Barcelona. Foi mais reserva do que titular e tal, mas era um cara que conseguia ajudar. Não era o protagonista que se imaginava. Ele no Barcelona tem 3 cirurgias no joelho. Ele faz uma cirurgia de joelho, um LCA. Aí ele pega uma bactéria, tem que fazer a cirurgia de novo. Ele continua sentindo dor e tem que fazer a cirurgia de novo. Foram 3 cirurgias. Ele ficou mais de um ano sem jogar. Beleza? Só que eu acho que desde então ele tem uma passagem boa no Bayern. Era um 12º jogador, era titular, reserva. Ele é um 12º jogador daquele Bayern campeão da Champions. E daí então, a carreira dele faz isso aqui. Ele tem
brilharecos ali no Aston Villa na chegada e depois não sustenta. Tanto é que o Aston Villa depois, e pagou barato, se eu não me engano foi 20 milhões de euros, 15 milhões de euros, alguma coisa assim. O Aston Villa empurra ele lá no Al Duhail do Catar para se livrar da folha salarial, e ele também não tem uma grande passagem lá. E eu acho que o Coutinho tem um episódio que ele estava na bica para ir para a Copa de 22, porque ele começa bem ali no Aston Villa e tinha no Tite, mais do que o momento e o merecimento, um jogador de confiança. É o mesmo caso do Júlio César naquela Copa lá de 2014. O momento não era do Júlio César ser convocado, mas o Filipão tinha muita confiança no Júlio César por tempos para trás. E ele levou o Júlio na confiança, mais do que no momento. E aí o Coutinho ia para aquela Copa. E aí na bica da Copa ele tem uma lesão e é cortado. Então, principalmente de 22 para cá, eu acho que ele vive essa questão dele com ele mesmo, dele saber o que ele tem potencial para render, o que ele foi e o que ele consegue ser. E eu acho que todo mundo, onde ele passa, cobra ele. Tu acha que o cara lá do Al Duhail, mesmo tendo uma torcida pequena, os caras não se frustraram? Tu acha que o torcedor do Aston Villa, quando recebeu ele, depois de ver ele arrebentar no Liverpool, não criou uma expectativa de que a passagem dele seria melhor do que foi? Então acho que ele vive com frustração com ele mesmo ao longo desses anos todos. Só que o Teixeira, o que ele fez? Ele, cara, eu não tenho essa certeza que eu vou entregar o que vocês vão esperar que eu entregue. Então não é melhor eu chegar já com um salário mais baixo? E se a coisa não acontecer, ninguém vai jogar na minha cara que o meu salário é muito alto? O Juninho, num caso muito mais fora da curva, fez isso também. Acho que faltou isso. Um jogar mais limpo, uma equiparação de expectativa. Talvez ele é muito tímido, faltou uma melhor comunicação dele, do Vasco, de galera, estamos trazendo ao Brasil, ao Vasco, um Felipe Coutinho, que precisa de carinho, que quer voltar para sua casa, que está tentando reencontrar o seu bom futebol. Só que ele chega com festa apoteótica, salário apoteótico, mídia apoteótica, e você acaba fazendo o quê? Joga a expectativa na lua. Lidar com fã-clube de jogador é uma merda. Qualquer pessoa que tentava usar a razoabilidade e fazer um senão no ato da contratação dele, galera, veja bem, ele não joga em alto nível tem muito tempo. Pô, vai vir ganhando 1 milhão, 1,5 milhão de reais. Será que vale a pena? Pô, esse salário não podia ser mais baixo? Ao invés de fazer um esforço por um salário tão alto assim, não era melhor trazer 2 jogadores e dividir esse salário, 3, que sejam jogadores mais jovens, vivem um bom momento e vão agregar mais 2, 3 do que só ele ganhando isso tudo com a expectativa alta e ele cheio de lesão? 24 ele praticamente não joga, é câmara hiperbárica, é Covid, é lesão muscular, é fazendo uma força danada para ficar em campo. 25 ele já melhora. A passagem do Coutinho em 25, ela é mediana para boa, ou boa para mediana. Foi ok. Só que o ok pro Coutinho, com o salário que ele ganha, com a expectativa que ele tinha, para muita gente não serve. E só o que aconteceu em 26 foi que saiu o Ryan, saiu o Verratti, ele ganhou uma braçadeira de capitão e ele ficou com uma grande locomotiva em termos de mídia e nome, porque bola ele não é já há muito tempo, nunca foi desde que chegou no Vasco. Ele nunca foi o jogador do Vasco, o melhor jogador do Vasco em campo. Horas foi o Verratti, horas foi o Léo Jardim, chegou a ser o PH, o próprio Andrés Gomes no final do ano passado, junto com o Ryan. Ele sempre foi um excelente coadjuvante. Então acho que faltou uma melhor comunicação e o salário também ficou desproporcional. Não pelo que representa o Felipe Coutinho para o futebol, mas porque o futebol dele de hoje ele tem condição de entregar. Inclusive, eu não sei a que ponto e a que nível está essa questão da cabeça dele. Não seria melhor, já em dezembro, quando ele já acusou o golpe de querer aposentar, ter já chamado ele para conversar ali e terminar, ou já ali, pô, vamos continuar, mas já vamos reajustar a expectativa agora em janeiro, em dezembro? Eles já iriam discutir no meio do ano essa questão do contrato mesmo. Por que ali já não esticaram o contrato até dezembro, reduzindo o salário dele, corrigindo rota? Porque parece,
pelo que vazou agora, é que ele já tá sofrendo com isso há muito tempo. Eu ganho muito, eu sou cobrado, eu tenho que resolver mais, ao ponto do Pedrinho, lá naquela coletiva que ele deu ano passado, lá pro meio do ano, eu falei pro Coutinho, relaxa, você se cobra demais. Será que a cobrança não seria menor dele com ele mesmo, se ele tivesse um salário mais baixo? Então acho que é um conjunto de fatores, tá bom? Então acho que a história foi mal conduzida por todo mundo. O torcedor criou uma expectativa que não devia, e ai daquele que levantasse a mão para falar, ó, veja bem o cacete, tá falando merda, é o Felipe Coutinho, ó, brabo, vai deitar no Brasil. E aí, como as coisas não iam acontecendo, aí ia se criando as bengalas. Ah, falta pré-temporada, mas também é o Renato Paiva. Ah, mas com Carille ninguém joga. Mas, pô, o Verratti é um caneludo. E sempre tentava se criar justificativa para ele não atingir um nível que se imaginava que ele teria. Não do Coutinho do Liverpool, mas talvez de um Arrascaeta no Brasil, talvez de um Everton Ribeiro no Brasil, de um Matheus Pereira no Brasil. Esse nível de Brasil mesmo, primeira prateleira de Brasil, ele não conseguiu atingir. E aí eu fecho o episódio de Felipe Coutinho e começo a chegar na história aqui das estrelas, né? A primeira estrela que pisa no Vasco desses anos pra cá foi o Luiz Fabiano, em 2017. Quem lembra do Aero Vasco, do Aero Fabuloso, aeroporto abarrotado, lotado, o tal do Camaro amarelo lá que o Euriquinho foi buscar o Luiz Fabiano, chegou todo amassado lá em São Januário, que a galera subiu no carro, bateu no carro. O Luiz Fabiano era um jogador em final de carreira, craque, que centroavante absurdo. Talvez ele e o Fred tenham sido os dois últimos 9 brabo de primeira prateleira do futebol brasileiro. Não na prateleira de Ronaldo e Romário, mas numa prateleira ainda muito alta. O Luiz Fabiano, enquanto conseguiu estar em campo, sempre arrebentou. O problema é que ele ficava mais no DM do que em campo, com aquele joelho dele. E olha que ele foi sujeito homem. Jogava com infiltração, fazia tratamento com o Alex Evangelista. Cara, ele fez o que deu, mas ele tinha o joelho zoado. Inchava, o cara... Não deu, cara. Foi que o Flamengo forçou uma barra com Conca também. Lembra? Ele correndo já com a perna maior que a outra. Foi uma piada o retorno do Conca ao Brasil jogando no Flamengo. Então, a gente já tentou um episódio ali frustrante, salário alto. O Vasco deve o Luiz Fabiano, se demole até hoje. E a passagem foi decepcionante. Aí a gente tem, um pouco antes, a chegada do Maxi Lopes. Se o Maxi Lopes não chega em 2018, o Vasco é rebaixado. A passagem dele em 2018 foi excelente. Foi muito boa. Só que o 2019 dele é pífio. O homem estava igual um freezer em 2019, muito mais acima do peso do que em 18, começou a ter alguns problemas extracampo ali familiar. O Luxemburgo chegou, exigiu que ele perdesse peso e ele falou, quer saber, vou embora. E meteu o pé, voltou para a Itália lá jogar em clube de segunda divisão da Itália. Aí no ano seguinte, no meio do ano, a gente traz o Guarim. O Guarim é muito importante para o Vasco em 2019, jogava sempre acima do peso também e foi bem. Vira 19 para 20, começa. Problema dele de cabeça, inclusive ele confirmou na Colômbia, deu entrevista recente de que tentou se suicidar, tentou pular da janela do prédio deles, foi salvo para aqueles guarda-rede, né? Aquelas redes de proteção que tem, ele tentou pular e ficou preso ali. Enquanto esteve no Rio, isso vazou já depois da passagem dele no Vasco. Teve problema com o alcoolismo, teve o divórcio da mulher dele lá que levou os filhos. E acabou de maneira pífia a passagem dele. O balanço do Guarim no Vasco é mais negativo do que positivo. E de novo um cara que tinha um salário muito alto. 2019, aí a gente pula. Ainda vou só pincelar aqui, tá? O Bruno César, chuta, fez gol no Champions no Real Madrid e não sei o quê. Jogou pra caramba aqui no Brasil, no Corinthians, no Palmeiras e passagem dele no Vasco. Só um leve comentário, que não merece muito comentário o Bruno César não, mas chegou aí badalado, tá bom? Aí eu vou continuar andando na história e eu chego no Medel em 23. Medel e Payet. O Medel foi fundamental. Ele acerta a zaga do Vasco ali com o Maicon.
Mas, de novo, é um caso que cabe na categoria do Maxi Lopes. É um jogador que é muito importante para você num período curto ali, salvou a tua vida. O Medel e o Maxi Lopes contribuíram para um não rebaixamento do Vasco, 1 em 18, 1 em 23. Sem eles, é bem possível que o Vasco... O Maxi Lopes é certeza absoluta. O Vasco tinha caído. Aí eu posso botar o Payet aqui, que o Payet, esse teve, sim, festa, aí era o Payet, igual foi o caso do Luiz Fabiano. E também ajudou o Vasco a não cair em 23. Só discordo da narrativa que criam, às vezes, que se não fosse ele, como se ele tivesse sido o maior responsável, ele foi dos responsáveis. Isso tem que ser partilhado. O Serginho tem a mesma participações de gols do que o Payet. O outro jogador, não preciso nem falar, né? O Medel na zaga, o próprio Maicon, o próprio Verratti na frente fazendo gol, dar com pau. Querendo ou não, o Praxedes ajudou no meio de campo. Tanto é que jogadores mais badalados que o Praxedes não conseguiram virar titular. O Jair ficou no banco, o Marlon Gomes ficou no banco. O Paulinho começa o jogo do Bragantino no banco pro Marlon Gomes e o Praxedes era intocável. Aquele segundo semestre do Praxedes é bom. Quando vira o ano ali é que a coisa é uma tragédia. Aí o Vasco devolve ele pro Bragantino. Mas ele foi importante sim ali naquele semestre de 23. Mas a história do Payet acaba mal. Com escândalo pessoal dele extraconjugal. Já, jogando pouco. Começou a ter problema de lesão em joelho aqui a colar. Chegou o Coutinho também. Aí meio que já dividiu-se as expectativas ali. Mas o todo, considerando o salário... Porque o Payet já é dessa geração de ganhando 1 milhão e cacetada. Não é o caso de outros jogadores que chegaram com mídia, mas ganhando bons salários, mais menos. O Payet é o cara que inaugura essa era salário mais milhão. Então acho que a passagem dele é mais negativa do que positiva, apesar sim de ter sido importante em alguns momentos, né? Ele foi importante para o não rebaixamento do Vasco em 23, tá bom? E aí, eu queria... concluir, porque a gente pode voltar a repetir alguns erros aqui pra frente. Porque a gente tem Douglas Luiz, Richarlison, Bruno Guimarães, Matheus Cunha, Marlon Gomes, Eguinaldo, Andrei, Peck, Ryan saiu daqui. O Ryan pode ser daqui a 15 anos, daqui a 13 anos, o novo Coutinho. Chegar consagradaço na Europa e tal, pode ser. Então, qual é a lição que eu aprendo aqui? Eu, Diego, falei isso inclusive com o Fabinho, presidente da Força, ontem, e a gente teve essa conversa lá em Buenos Aires, na Argentina, no jogo do Lanús ano passado. E ele concorda comigo. Se depender de mim, o Vasco não faz festa mais para jogador nenhum. O Vasco contratou o Cristiano Ronaldo amanhã, que é meu maior ídolo no esporte. Não tem que fazer festa, irmão. Trouxe o Messi, o Neymar, Não, mano, não tem que fazer festa. Acho que a gente não é pioneiro pra caramba num monte de coisa. Por que não a gente inaugurar uma categoria nova? Vamos fazer festa de gratidão. O Verratti tá indo embora, antes do cara ir embora, vamos fazer uma festa pra se despedir dele. Não tem essas despedidas de jogo? Não precisa de ser um jogo, não. Mas fazer uma festa de despedida pro cara. Seja no clube, fora do clube. O Nenê, esse cara merecia uma festa no final da passagem dele. E vários outros. Peguei 2 exemplos recentes aqui que eu acho que são os que Martin Silva. São caras aqui que cabem. Acho que não são ídolos do Vasco. São ídolos talvez de algumas pessoas. O Nenê é meu. Inclusive tá aqui, ó. Esse aqui é o Nenê. Esse aqui é o Nenê ganhando prêmio de cidadão honorário aqui no Rio de Janeiro na Câmara dos Vereadores. Fiz questão de estar presente lá. O Nenê é meu pessoal. Eu acho que ele não é do clube, mas é meu pessoal. Assim como para alguns o Verratti não é meu. Né? O Leandro Amaral, para mim, pro Diego é maior. Pro Diego, torcedor, é maior do que o Verratti. Pro Diego. Mas tem gente que foi pro Fluminense, pro Diego. E bola, então, para mim nem se compara. Mas eu acho que a gente tem... O Éder Luiz, quando foi embora, era um cara que merecia uma festa. Então, eu acho que a gente tem que começar a mudar isso. E, por favor, eu não sou dono da razão, eu não quero aqui te ensinar a pensar. A intenção do vídeo, que tá grande pra caramba, é só te fazer refletir.
Será mesmo que é benéfico pra gente toda hora ficar querendo pegar o medalhão da vez? E olha que a gente tem outros exemplos fora do Vasco. William, no Corinthians, que agora, depois de anos, voltou ao Grêmio. E é só um bom jogador, é titular, é reserva, longe de ser um extra sério, um cara que desequilibra, que é o melhor jogador do Brasil em atividade. O Oscar agora no São Paulo. Isso eu vou falar de exemplo aqui, tem uma porrada. Um monte, tá? Será que vale mesmo querer ficar abraçando a estrela, o medalhão em final de carreira, alguns até com problemas físicos, com salários escalafobéticos? Não é que todo jogador veterano não é útil, tá? Não é isso. Felipe Melo entregou muito no Brasil quando voltou, inclusive por mais de um clube. O Nenê idem. O Hulk nem se fala, virou para muitos até o maior ídolo da história do Atlético, passando o Reinaldo. Essa opinião até divide, tem gente que acha que é, tem gente que acha que não. Não sou atleticano, não tenho lugar de fala. Mas é inegável que a passagem do Hulk no Galo é absurda. E é um cara que chegou veterano aqui já também. O Thiago Silva teve uma excelente passagem no Fluminense. Saiu por desentendimento lá com a diretoria e preferiu voltar para a Europa. Com 40 anos de idade ainda voltou para um time de primeira prateleira na Europa, que é o Porto. Tá bom? Então não é que nenhum jogador vale. Agora, a reflexão que fica, você que gosta de nome, o nome que você está propondo, esse cara está saudável? Esse cara vem no histórico recente de boas atuações? Esse cara ainda desequilibra? Quanto que esse cara está disposto a vir para o Vasco ganhar? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto. Dá para fazer planejamento de médio e longo prazo com esse cara? É melhor ter um cara igual o Maxi Lopes, que vai jogar 6 meses e depois vai acabar mal? O Guarim, que vai jogar 6 meses e depois vai acabar mal? O Medel, que vai jogar 6 meses e vai acabar mal? O Paê, que vai jogar 6, 8, 10 meses e vai acabar mal? Ou é melhor tentar acertar um cara novo, um cara com saúde, que eu vou poder montar nele um plano de 3, 4, 5 anos, que a gente precisa montar time. O Vasco todo ano é uma reformulação, é de monta time, monta time, de monta time, monta time. Uma coisa é você vender o jogador que faz parte. Pô, o Andrés Gomes tá voando, cara, chega um clube europeu aqui, mesmo ele já tendo batido na Europa e voltado na... Chega aqui uma proposta de 35 milhões de euros pelo Andrés Gomes. Eu acho que não vai acontecer, mas chega. Pô, irmão, não tem o que fazer, cara. Ele realiza lucro, vende. E aí tenta achar outro e vambora. Então você tem o retorno técnico, você tem o retorno financeiro e você consegue pensar num time a médio e longo prazo. Então acho que tá na hora do torcedor começar a botar a mão na consciência pra gente não cometer os mesmos erros. Ontem o DG levantou uma bandeira muito perigosa. Foi querer sair em defesa do Coutinho, acho que deu um tiro no pé dele. Ah, não souberam te tratar como deve, foram ingratos e pipipipopopó. Se for pro DG vir numa de que chegando aqui vai ter que ganhar salário bizarro e de que não pode ser cobrado, irmão, gosto muito de você, mas é melhor nem vir. Eu quero que você venha, tá? Só que, de novo, eu acho que a gente tem que aprender a alinhar expectativa para não frustrar ninguém, nem o jogador e nem o torcedor. Porque eu acho que da parte do Coutinho houve uma frustração, porque na cabeça dele, cara, eu não sou um pereba, eu entrego. Não no nível que vocês imaginavam, mas eu sou útil. E, poxa, vim pra cá, podia ter ido pro outro clube, abrir mão de dinheiro, sim. Abriu mão de 40 milhões de reais, mas ainda assim veio ganhando muito para a realidade do Vasco, mas abriu mão de muito dinheiro. E na cabeça dele, acho que ele nunca trabalhou com a possibilidade do torcedor do Vasco um dia mandar ele tomar caju em São Januário. Para ele isso é, para ele, tá? Isso foi inaceitável. Então, o cara tem que vir também, espero que quando chegar a vez do DG e de outros, o Vasco esteja em outro momento. Tá se falando na venda aí pro grupo da Crefisa, né, através do Lamáquia lá. Pô, o Vasco tem um dono, investimento pesado. Quem sabe esses caras chegam aqui com o Vasco já ganhando o título de novo, com um elenco super forte e já não vem com esse peso todo. Tomara! Mas se ainda for esse Vasco na fila por títulos, com a torcida cada vez mais sofrida, pô, entenda o lugar que você tá pisando. Alinhe a expectativa para você não se frustrar quando você for cobrado e não entregar. E o torcedor também começar a alinhar a expectativa. Mas tudo é proporcional à apresentação, à festa, ao salário. Então que o Vasco tenha aprendido com esse episódio, que os jogadores também que pensem em retornar ao Vasco aprendam com o episódio do Coutinho,
para não sair ninguém ferido. Porque eu acho que nessa história ficou todo mundo mal. O torcedor do Vasco está chateado. Alguns acredito que pegaram até um certo ranço do Coutinho. Ele está chateado porque ele acha que o tratamento não foi o que ele gostaria. Eu tenho certeza que ele está chateado. E o Vasco com certeza está com o rabo de foguete do caramba na mão. Teve um jogador desse que sai do Vasco de maneira melancólica. Então no final foi ruim para todo mundo. Ele está frustrado, o Vasco está frustrado pelo final. Não sei se pela saída, mas pelo final. E a torcida do Vasco tá chateada também. Tá bom? Então acho que amadurecer é preciso. O Vasco segue, o Vasco vai continuar sendo o gigante que é. Vamos virar logo essa página do Coutinho. Acho que falamos demais já. Eu já tô nesse vídeo nem falando do Coutinho. Eu tô falando do histórico do Vasco com medalhões. Eu vou dar 2 exemplos de jogadores que não voltaram pro Vasco e que bom. Porque teriam sido também 2 decepções. Ó o Alan, que era para ter vindo nesse mesmo pacote aí do Coutinho. Preferiu ir pro Botafogo. Cara, foi livramento. O Alan não rende no Botafogo que se imaginava. Também veio com um salário alto. Inclusive recebeu uma senhora luva, porque ele estava vindo livre. E aí é como se fosse uma compra, né? Deram uma luva em milhões de euros para ele lá. E olha o desempenho do Alan no Botafogo. Não consegue nem ser titular. Agora com o desmanche que o Botafogo teve, ele até tem jogado um pouquinho mais. O Allan Kardec, então, nossa, era para ser o 9 do Vasco e tal. Demorou, chegou no momento que quando ele quis vir, a própria galera também já nem queria mais. Mas voltou, passou no Galo, teve agora no Atlético Paranaense, nem sombra do jogador que ele foi no São Paulo, no Santos, no Palmeiras, no Benfica, na própria China, que ele foi bem. Vou nem falar do Vasco, ele foi muito bem em outros clubes. Então, acho que foi até bom, era mais outros 2 que terminariam fatidicamente queimados no Vasco aqui. Por expectativa muito grande, e a do Alan era muito grande, porque ele estava vindo ali, porra, de grandes anos na Europa, a seleção brasileira. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham aprendido. Da minha parte, não tem mais coro aqui para contratação de jogador de nome. Abomino festa para jogador. Acho que nem vou. Se tiver outra lá, o canal não vai cobrir como cobriu as outras. Vou ficar de casa, vou repercutir. Não vou, irmão, porque o Felipe Coutinho, eu peguei uma chuva desgraçada. Fiquei todo ensopado lá na arquibancada, saí todo molhado. Peguei o ar-condicionado para depois sair para almoçar com a minha esposa ali. Chorei igual criança. Pô, ele tá voltando, acho que agora vai. Ainda bem que eu não filmei isso, né? Ainda bem que isso não tem relato disso aí, porque ia virar meme agora, com certeza. Chorei igual criança. Lembro, inclusive, mandar um abraço pro Léo Lacerda, do Na Torcida Vascaína. A gente tinha tido alguns problemas pra trás, por causa do negócio de eleição do Vasco. Ele e uma galerinha me atacava ali e tal, mas isso já passou, a gente já superou. Eu lembro que nesse dia ele tava na cabine, ele saiu da cabine e foi me abraçar. Pô, mano, aí, desculpa pelo que a gente já passou e tal. Pô, dá pra ver que tu é Vasco mesmo, cara. Eu lembro que ele falou isso. Se o vídeo tá público, se ele quiser me desmentir lá, fica à vontade. E a gente teve essa troca ali, a gente se abraçou e tal. Hoje a gente se dá super bem, isso já passou, ficou pra trás. Ele lembra disso. Ele, porra, tu é vascaíno mesmo. Tava chorando igual criança. Saí, deixei até minha esposa sozinha um pouco, desci, quis ficar no meu momento sozinho no cantinho ali. E no meio da torcida ali, chorando, refletindo, pensando, pô, acho que agora vai, SAF, Coutinho e frustração gigante no final. Tá bom? Tamo junto. Pra quem gosta de vídeo mais elaborado, opiniões mais rebuscadas, tá aí. Sei que vai ter uma galera que vai me xingar pela extensão do vídeo, mas acho que é quase um documentário, tá bom? Mas é a reflexão que eu quero deixar pra vocês. Mais quantos Paiês, mais quantos Coutinhos, mais quantos Maxi Lopes, mais quantos Alex Teixeiras a gente vai ter que passar no Vasco para continuar se decepcionando e não aprender. Acho que cabem alguns desses jogadores com esse perfil no Vasco, mas com expectativas alinhadas de todo mundo. Do clube, do jogador, da torcida, salário, para ninguém sair ferido no final da história e ser algo bom para todo mundo. Beleza? Tamo junto, saudações vascaínas e até a nossa próxima edição. Fui!